programa Alegria de Viver. E é tão bom estarmos reunidos, principalmente porque daríamos continuidade à nossa jornada sobre os lindos casos de Chico Xavier. Então, se você nunca assistiu nada, acesse, dê uma olhada nos programas anteriores, porque estamos conhecendo melhor esse médium tão querido, tão amado no nosso Brasil, nosso querido Chico Xavier. E assim você vai compreender um pouco mais de assistindo algumas, tendo conhecimento de algumas passagens da vida do Chico, vendo desde quando ele era garoto, como foram as dificuldades enfrentadas por ele, a questão do afloramento da sua mediunidade, os amigos que ele teve, tanto encarnados quanto desencarnados. Então tem uma jornada muito bonita para nós conversarmos sobre. Como eu disse, já iniciamos e daremos a continuidade. Então, pegue seu livro, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, e vamos dar prosseguimento. Hoje estaremos entrando num novo capítulo. Eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Suíço. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Mais uma vez, nós voltamos a esta obra tão especial, tratando-se talvez da primeira obra biográfica escrita ainda ao tempo em que Chico Xavier estava no auge da sua tarefa, no seu trabalho de amor ao próximo em várias áreas. Ramiro Gama faz um relatório de muitos casos que ele ouvira do próprio Chico, contados pelas pessoas mais próximas, e foi talvez esse primeiro raio-x da vida, dos compromissos, das lutas pessoais desse nosso irmão, que é para nós uma referência, porque tudo aquilo que a doutrina espírita, principalmente no Brasil, ela foi capaz de desenvolver, de aprofundar, de ampliar, tem a marca, tem a impressão digital da dedicação, da doação, da entrega desinteressada de Francisco Cândido Xavier. Nós já aqui fizemos vários livros espíritas, de Maria João de Deus, de Humberto de Campos, de Irmão Jacó, de Emmanuel. Já fizemos obras maravilhosas de Humberto de Campos. Todas elas só existem porque uma pessoa, que é o médium, foi responsável por receber todas essas mensagens, se dedicou a isto, sem nenhum interesse, passando por dificuldades, pobre quase que ao extremo, sem receber nenhuma gratificação a não ser a alegria de servir. Então, esses casos não são apenas bonitos pela sua singeleza, pela sua maneira prosaica, às vezes engraçada. Não, eles são lindos porque mostram como uma única pessoa que se entrega, uma única pessoa que oferece de si, pode produzir tantas e tantas outras bênçãos para milhões de pessoas. Isso me faz recordar uma passagem do Evangelho canônico, que diz o seguinte: se a semente caindo ao solo se recusa a morrer, ela fica sozinha. Porém, se ela aceita morrer, uma única semente produz 30, 60 ou 100 outras sementes. Se ela aceita morrer para que a planta nasça, dessa planta, centenas de outras sementes vão surgir. E aqui nós temos um exemplo muito claro do significado dessa entrega, desta semente humana, que aceitou passar pelas provações, que uma semente passa quando é enterrada, ficar abafada, ficar no escuro, ficar num ambiente ruim, úmido, quente, e aceitar morrer ali, para que aquilo que a semente tem, o germe da vida, possa proliferar, possa crescer, possa multiplicar-se para muitas outras sementes. Então é uma homenagem singela da nossa parte, mas é o nosso desejo que todos nós que já recebemos tantas sementes de tantas obras espíritas, que aqui neste programa, somente aqui neste programa, sem contar os outros programas e outras mídias, falam sobre a beleza do Espiritismo, nós todos pudemos receber desta única semente que aceitou doar-se. Então, você vai acompanhar conosco mais um trecho
deste lindo livro, que é um dos livros biográficos que fala da vida de Chico, escrito por outras pessoas, e que nós estaremos abordando mais um pouquinho, mas vamos depois substituir este livro por outras biografias que também são muito ricas e que nós estaremos mostrando a você quantas outras coisas ainda Ramiro Gama não pôde contar aqui, tá bom? Então, Solange, nós que já fomos aquinhoados por esses quase 42 capítulos desta obra, nós vamos hoje dar sequência a uma coisa que para todos nós representa um chamamento ao nosso modo de querer promover-nos, ao invés de promover a doutrina. Nós sabemos que o mundo, cada dia que passa, é um palco às nossas imperfeições, à nossa vaidade. Temos tido tantos exemplos de circunstâncias em que pessoas que poderiam estar fazendo por amor, fazem por interesse. Nós temos tido exemplos de pessoas que eram passistas nas casas espíritas, trabalhando 1 ou 2 vezes por semana na doação de energia, no passe magnético gratuito, e que depois deixam a casa espírita e vão aplicar bioenergia, abrem seus consultórios, fazem cursinhos terapêuticos, essas terapias holísticas, para terem a possibilidade de fazer a mesma coisa lá no negócio dele, cobrando dinheiro das pessoas que pagam consulta. A mesma coisa que fazia antes de graça, com a desculpa de que ele precisa sobreviver, que ele precisa obter o pão de cada dia. Alguns, não ligados à questão monetária, estão em busca de lugares onde a sua ação magnética, ou a sua ação mediúnica, ou a sua fala possa ser enaltecida, ele quer ter uma chance. Ou seja, convertem alguns a igreja numa empresa. Colocam lá graus de hierarquia, colocam pessoas importantes para também dar realce, querem ter reconhecimentos, ou querem utilizar da sua participação, seja em programas, seja em ações sociais, para atrair pessoas para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Ficando conhecido e outras pessoas podendo assisti-lo, certamente vão querer ter um contato profissional numa área específica com aquele que está sendo exibido na TV, no rádio ou nas redes sociais. Então observamos que aquilo que o Livro dos Espíritos nos explica como sendo os nossos maiores obstáculos ao progresso, lá na Lei de Progresso, nós vamos encontrar Kardec recebendo dos Espíritos a informação de que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo. Orgulho, querer parecer, primo gêmeo, irmão gêmeo da vaidade, eu sou bom, eu sou importante, falaram o meu nome. E quando não falam o nome, quando não estão na crista da onda, se ofendem ou vão embora, ou vão em busca de outros ambientes onde eles possam ludibriar a boa-fé dos outros, que também às vezes está buscando, essa boa-fé está buscando um ponto para apoiar-se, para se sentir também promovido. E com isso nós vamos ver que o ser humano que está dentro de uma doutrina bastante importante, bastante rica, por ser um cristianismo puro, manipula as coisas a seu bel prazer. Faz com que essa pessoa negue com a sua atitude, a sua mente, aquela pureza que a doutrina espírita nos pede. Não estamos dizendo que temos virtudes e as pessoas não as possuam. Não. Estamos dizendo que nesse longo trajeto da
recuperação do nosso espírito, nós precisamos estar diariamente, vigilantes a esse respeito, fazendo com que nós nos perguntemos: por que eu quero isto? Qual é meu interesse? Uma coisa é quando Deus coloca você em uma determinada função. Você não foi pedir, você não foi pleitear, você não foi se escalar, não. Mas aconteceu de estar vago e ninguém querer. E então o Senhor coloca: olha, vai lá, faça você. Outra coisa é o indivíduo ingressar nas instituições e desejar os postos, desejar estar na sala de passe, ser passista, desejar um dia falar, poder se exibir. E isso é a serviço de si mesmo. Então, são duas coisas muito diferentes que nós precisamos nos questionar. Como diz o velho aforisma, que foi notabilizado por Sócrates, quando ele vai a um templo e ele vê escrito no pórtico desse templo grego na antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Ele sai então em busca desse conhecer-se, coisa que a gente gosta de conhecer os outros, sobretudo onde estão defeitos, mas esquecemos de nos analisarmos, de nos questionarmos, de olharmos no nosso espelho e dizer: para que você quer isto? Aonde você quer chegar com esse pleito? É por ambição? É por vaidade? É por carência que você quer que as pessoas fiquem te conhecendo? E as redes sociais hoje, elas são uma grande ferramenta de enaltecimento da vaidade, do orgulho. Porque as pessoas disputam espaços, disputam maneiras de ser: eu sou influencer. Influencer. Ser influencer? Mas para quê? O que você está influenciando as pessoas para fazerem o quê? É verdade aquilo que você está propondo? Ou você está apenas desejando obter das plataformas a remuneração por você ter bastante gente que te assiste? Porque, obviamente, as plataformas são uma ferramenta boa, elas são úteis, desde que a pessoa que esteja manipulando, que esteja manejando essa ferramenta, faça o bem. Não é nenhum problema que numa ação profissional uma pessoa consiga transferir para outra pessoa conhecimento, de forma que a outra pessoa se beneficie. Agora, eu sei que você já passou por isso. Você está às vezes navegando em qualquer dessas plataformas e aparece assim: foi descoberta uma planta que acaba com o diabetes em 24 horas. E o fulano de tal começa a falar porque ele teve problema, ele passou por dificuldades, e então ele foi pesquisar, ele fez uma viagem, foi a outro país, pesquisou e descobriu que nesse outro país tinha uma planta, que ele trouxe a semente, que a coisa está indo muito bem, que ele fez para um amigo dele que sarou em 24 horas. E aí vai aquela enrolação, que ele não fala o nome da planta, que ele não fala como que a pessoa faz, que ele não ensina qual é a saúde de 24 horas, porque ele vai fazer: não, mas se você está interessado, clique aqui no Saiba Mais. Você escuta 30 minutos de uma peroração, de uma oratória para convencer você de você ir lá no Saiba Mais. E quando você vai no Saiba Mais, você descobre que ele está vendendo um produto que ele trouxe, que ele fez, que é uma coisa que você não sabe se realmente é verdade ou não é, mas depois de ele ter adoçado a boca do diabético, ele vai então vender o produto dele. Você imagina o que seria se ele dissesse: gente, existe uma planta que se chama tal e que faz tal efeito. Faça você o teste, procure essa planta, faça um chá, tome 3 xícaras por dia e você analise como estará o seu nível de diabetes. Imagina isso. Que bênção! Que uma pessoa sozinha pode produzir tantas sementes de esperança. Quanta gente está aí tendo que tomar insulina, tendo que furar o dedo diariamente para saber o nível da glicose. Imagina se essa pessoa, conhecendo essa planta, não vai poder fazer a mesma coisa. Mas tem alguém que vai ganhar dinheiro.
Ah, eu vou ficar famoso. Ah, eu vou ter bastante recurso para eu poder passear. Você está pouco se lixando pro diabético. Você não quer saber dele. Você quer saber de você. Então, o que nós vamos ver hoje, no capítulo que vamos abordar, tem uma ligação direta com isso que o Livro dos Espíritos fala sobre o obstáculo ao progresso. Aqui, olha, nós estamos na lei do progresso, na pergunta... 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre, à primeira vista. Parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas. Então você vê aí que o progresso moral, ele é obstaculado, ele é impedido pelo orgulho e pelo egoísmo. Porém, quando se trata do progresso intelectual, que é aquele que vem primeiro, antes do progresso moral, os espíritos estão explicando que quando o indivíduo melhora intelectualmente, por causa disso, muitas vezes ele piora no orgulho e no egoísmo. Ele torna isso ainda piores. Porque agora ele quer ser o bom, agora ele quer mostrar que ele sabe, agora ele quer ter razão em tudo. É a resposta que os espíritos estão dando. Leia novamente, por favor, Solange. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre. E, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que a seu turno excitam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. Então você vê que o progresso intelectual faz o homem ser ambicioso, faz o homem querer aparecer mais. E obviamente, isso a princípio é uma alavanca positiva, porém vai levá-lo a esse estado de egoísmo, esse estado de orgulho, que vão produzir sofrimento. E a partir daí do sofrimento é que ele vai chegar à conclusão de que o caminho que ele havia escolhido antes não é o melhor. Então você observa que num primeiro momento, e é muito comum acontecer isso, pessoas cultas, pessoas estudadas, pessoas que têm heranças de família, pessoas que se deram bem em negócios, elas são um nariz empinado, elas se têm alta conta, elas acham que são melhores. Inclusive existem em algumas religiões que falam da tal teoria da prosperidade, que a prosperidade é o prêmio de Deus para os espíritos que merecem, e quem não prospera é uma pessoa que Deus não gosta, que Deus não dá apoio, que Deus não está ajudando, porque não é uma boa pessoa. Imagina isso. Então essa prosperidade que é o culto ao mundo material, ao culto a Mamon, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, essa prosperidade, ela, quando é do ponto de vista material, certo? Quando é uma prosperidade no dinheiro, nos negócios, na troca de carro, na compra de casa, nessa ostentação, ela é exatamente o oposto àquilo que Jesus pediu que nós fôssemos. Humildes, simples. Por quê? Porque de verdade, a simplicidade e a humildade, o altruísmo, é um veneno para quem quer ser reconhecido, para quem quer ser grande. Porque justamente é o oposto. E essas doutrinas que se valem do cristianismo para deturpar, para defraudar o cristianismo, com muitas vezes o apoio daqueles que vão atrás dessa pregação, correspondem àquilo que Jesus disse, que são cegos que conduzem cegos, que são pessoas que trazem a armadilha de lobo para pegar somente lobo, porque é o lobo que vai atrás disto. Então, quando você entende esse relacionamento da simplicidade, do altruísmo, contra o orgulho e o egoísmo, você compreende como que nós precisamos estar atentos. Porque às vezes nos disfarçamos de bonzinhos, quando no fundo nós somos ególatras. No fundo, às vezes, nós queremos que as pessoas nos enalteçam. E aí temos alguns trejeitos de amor ao próximo, de falarmos assim, de sermos assim, generosos.
E aí dentro de casa a gente xinga, a gente bate porta, a gente enaltece coisas erradas, a gente tem toda uma atitude que essa é a verdadeira, que não corresponde àquilo que realmente deveria ser. Então, quando vamos ver o capítulo de hoje na vida do Chico, e em contato com outros espíritas que vão lhe pedir ajuda, nós observaremos exatamente o realce daquilo que é importante. Que você seja colocado por Deus em alguma situação em que a sua atividade precise ser vista por mais pessoas, é uma coisa que você não escolheu. O Senhor escolheu. Ele foi e te empurrou para lá. Mas você escavar com a unha, você pedir e arrumar jeito e conseguir cunhas para entrar nos lugares, você está a serviço de você. E você será responsável por isso, porque olha, quantos e quantos estão influenciando a sociedade de forma ególatra, de forma pejorativa, de forma imperfeita, de forma negativa, somente para ganhar aquilo que o dinheiro dá. Pouco se importando se a pessoa vai entrar por um caminho ruim ou vai imitar, porque nós vemos que o ser humano ele tem um mimetismo, ele gosta de misturar-se, ele tem que fazer igual, fazer a mesma coisa. Você tem comprar o mesmo brinco, comprar o mesmo modelo que você viu na novela, por isso que existem sites das novelas que vendem os adereços dos atores, das atrizes, para que quem está assistindo queira aparecer com eles, usando o anel, usando a pulseira, usando a unha, usando o cabelo semelhante. Por que isso? Porque nós queremos imitar. E quando somos tais influencers, mas a influência que nós fazemos é uma influência no sentido do mundo material, nós estamos jogando mais gente no mesmo buraco. E seremos responsáveis por isto. Ao contrário, quando, como influencers, com esse nome ou outro nome qualquer, você ajuda as pessoas a encontrarem um caminho nobre, saírem daquela situação de penúria moral, de angústia, de medo, para poderem se erguer. Nossa, isso é uma bênção. Então, o problema não é a rede social. O problema é o que cada pessoa, utilizando a rede social, deseja dela. Nós temos tantas referências positivas, mas também observamos tanta gente fazendo videozinho de dancinha sensual, videozinho de se exibir fisicamente para atrair mais gente, para ter rating, para ter visualização com o corpo. Vê gente que faz coisas assim deprimentes para ficar famoso, para aparecer na mídia, para depois ir para programas e programas e programas e assim ganhar dinheiro. É essa a situação que nós devemos perguntar para nós mesmos. Se você, pense nisso, você que é um desse tipo de pessoa que está buscando influenciar os outros. Imagine que você está agora na UTI de um hospital esperando a morte. Imagine isso. Você está no leito. Você sabe que dali não vai sair mais. Você estará em paz com a sua consciência? Você estará tranquilo por ter feito o que devia ter feito? Você não tem como voltar atrás agora para corrigir, porque você está vendo que a sua vida está deteriorando, você sente isto. Então você estaria feliz? Sua consciência estaria tranquila? Sem te acusar de nada que você pudesse ter feito de errado com as centenas, com as milhares de pessoas? Vou contar uma história antes da gente chegar aqui, Solange, que é uma história relatada pelo espírito Leon Tolstói. Leon Tolstói, um grande escritor russo, famosíssimo, ele escreveu livros maravilhosos. E em um dos livros, ele conta a história de uma moça que passava por aquilo que todas as moças sempre passaram, nas épocas remotas ou não, que era o quê? Vinda de uma família pobre, uma família humilde, passando dificuldade, e ela é uma moça bonita, atingindo a idade adulta, madura, é procurada por um cavalheiro bem postado, um homem já maduro, um homem já velho e rico. E ele está sozinho e ele quer
ter uma companhia esbelta, ter uma moça linda, para apresentar nos bailes da corte na Rússia. E então ele oferece à moça matrimônio com o compromisso de ajudar a família dela, de dar aos irmãos dela a possibilidade de serem alguém, de terem uma vida menos penosa, e a moça, com a esperança de levar aos outros da sua família alguma coisa de melhor, aceita se unir a esse homem. Obviamente, é uma escolha questionável, porém compreensível. E então, inicia um relacionamento oficial de casados, e ela vai toda bonita nos bailes, cheia de joias, e o homem a apresenta: essa é minha esposa, e as pessoas ficam admiradas, como é que um homem idoso daquele pode ter uma jovem tão bonita, e assim, a vaidade do homem, o interesse econômico ou a necessidade material da moça estão se combinando. Porém, no romance, em um determinado momento, a moça se apaixona por um capitão ou um militar jovem, do seu padrão de idade. Se apaixona perdidamente e ele se apaixona por ela. Se encontram e tem amor profundo um pelo outro, é aquela coisa de gasolina no fogo. E então a felicidade dessa moça está na pessoa do rapaz e a do rapaz na pessoa da moça. E então, por fim, ela chega ao marido e pede que ele permita que ela se separe dele. E o homem, obviamente agora acostumado a exibir aquele troféu, o homem se recusa a dar à moça liberdade para ela ser feliz. Leão Tolstói está contando toda essa novela. E isto era o perfil de muita gente na Europa daquele tempo e até talvez nos tempos atuais. E muita gente que está precisando conviver com uma pessoa que tem poder físico, material, econômico e que não é a pessoa do seu coração. E que encontrou alguém que é do seu coração e que agora você gostaria de ficar com aquela pessoa, mas o outro não te liberta. Então, na história, essa jovem, frustrada por não poder ser feliz, ela se mata. É uma novela, assim, dramática. Porém, o que acontece depois, que essa história cai no conhecimento do povo, depois de publicado o romance de um escritor tão famoso, há um surto de suicídios de moças na Europa, que passavam pela mesma situação, que se viam naquela personagem, que faziam um paralelo quase que verdadeiro, como se Leão Tolstói estivesse contando a história não de Ana Karenina, mas da pessoa que estava lendo, porque era aquilo que elas viviam. E, como consequência, elas também começaram a fazer a mesma coisa. E então, olha só, o escritor Leão Tolstói, no plano espiritual, se apresenta a médium, que também era médium para receber as histórias, os romances, e diz a ela que ele estava muito arrependido de ter escrito esse romance, porque ele se sentia responsável por todas as moças que se mataram por aquele exemplo naquela novela que foi escrita por ele. E que agora ele tinha a tarefa de superar isto, fazendo com que as pessoas pudessem ler suas histórias nas obras mediúnicas e pudesse com elas ele se sentir útil, agora como, entre aspas, um influencer mediúnico, Solange, positivamente voltado para a edificação espiritual dos outros. Não para apenas contar uma história trágica e ficar famoso. Se bem que ele não buscava fama, mas ele era tão talentoso que a fama era natural em tudo que ele escrevia. Mas ele sabia que muitas se mataram e ele tinha culpa, ele se punha a culpa nisto. Não foi ele que matou, mas se ele tivesse escrito um outro destino, talvez as pessoas tivessem tido outra escolha, elas tivessem inspirado em uma outra moça valorosa, lutadora, capaz de resistir e esperando que, por fim, o destino lhe desse a chance de ser feliz com o seu amado. Mas não, ela não é feliz, ela não deixa o rapaz feliz,
E ela também faz a infelicidade do velho, que obviamente tem a responsabilidade por ela também ter sido empurrada a uma situação de desespero por não ter lhe concedido a autorização para que ela fosse feliz com o rapaz. Veja só. Então, é algo que você às vezes nem faz ideia até onde vai a responsabilidade daquilo que você está falando, do que está mostrando, do que está induzindo outros, só para você ter 5 minutos de fama ou ter um pouco mais de dinheirinho na sua conta. Nós vamos então, Solange, você quer falar? Pode falar. Deixa eu só comentar, porque você falou essa questão da esperança, que se ele tivesse escrito essa história, um final diferente, poderia ter dado muita esperança a essas mulheres que estavam vivenciando a mesma situação. E ontem, por coincidência, eu estava assistindo um documentário sobre essas pessoas que têm fazendas de flores na Inglaterra. E contou a história de duas mulheres, já de uma idade um pouco mais avançadas, não são tão jovens, são mulheres mais maduras, seus 50 e poucos anos, e elas resolveram então cultivar as flores num terreno onde elas tinham. Então o documentário mostra elas cultivando, pegando a terra crua e colocando as sementes, e aquele trabalho danado, e elas são poucas, ela, a irmã e mais uma outra pessoa que ajuda, e depois mostra, né, toda a colheita, elas cortando aqueles campos maravilhosos de flores, e elas podando as flores, amarrando as flores, levando essas flores, colocando num carro simples, numa caminhonete simples, levando num mercado para que as flores fossem vendidas. Então você vê que era uma vida bastante difícil, sofrida, rústica, porque você tem que colher, plantar, esperar o tempo, colher e levar depois as flores, e elas recebendo o seu dinheiro, o seu sustento através disso. Até que no ano, se não me engano, de 2023 ou 2022, acho que 2023, o documentário mostra que elas fizeram o mesmo processo, araram a terra com as mãos ali, trabalhando no campo de forma bem difícil, colocaram as sementes, um esforço danado. Só que naquele ano deu uma chuva, gente, mas uma chuva, que no documentário eles mostram assim, toda aquela plantação, as flores já tinham começado a crescer e aquela água inundando todo o terreno. E elas estavam comentando que por causa da água, muita umidade, as flores ao relento, então elas perderam toda a colheita. E aí mostra elas recolhendo, tirando todo aquele mato, aquelas plantas, aquelas flores que estavam começando a brochar, né? Desabrochar. As flores estavam ficando secas e estavam morrendo, murchando, e aí mostra todo o trabalho que elas tiveram para retirar todo aquele lodo, toda aquela lama, e não conseguiram, enfim, entregar as flores, não conseguiram levar as flores ao mercado, não tiveram seu ganho, mas no final elas mesmas comentam que isso foi uma grande experiência para elas e que elas não vão desistir, que no ano que vem elas vão se prosseguir com a sua colheita e vão dar prosseguimento a tudo isso novamente, porque é preciso insistir para que as coisas se reformem, para que as coisas se tornem melhores, e que apesar delas terem sofrido bastante, perdido muito com aquela chuva abundante, elas não tinham desistido. Então a mensagem, você fica até tocado no vídeo, que você fala, puxa vida, pessoas muito trabalhadoras, muito devotadas, e vocês veem que apesar de tudo, estarão lá de novo, dando continuidade, não se deixando abater. É por isso que agora nós vamos ver o capítulo 43º, 43, cujo título é A Cruz de Ouro e a Cruz de Palha. Você verá o texto na tela que a Solange vai ler para nós. Alguns membros da Juventude Espírita do Distrito Federal e de Belo Horizonte visitavam o Chico. Antes de começar a sessão do Luiz Gonzaga, palestravam animadamente sobre assunto de doutrina e a tarefa destinada aos moços espíritas. Uma jovem inteligente, desejando orientação e estímulo, colocou o Chico a par das dificuldades encontradas para vencerem o pessimismo de uns, a quietude e a incompreensão de muitos. Poucos queriam trabalho sacrificial,
que testemunhavam o roteiro evangélico, que estava a exigir dos jovens uma vida limpa, correta, vestida de abnegação e de renúncia. Desejava colher sem semear. O Chico ouviu e considerou: o trabalho das juventudes com Jesus tem de ser mesmo diferente. Sua missão será muito difícil e, por isso, gloriosa. E recebe de Emmanuel esta elucidação envolvida na roupagem pobre de nosso pensamento. Diz Emmanuel: existe a cruz de ouro e a cruz de palha, simbolizando nossas tarefas. E isso serve para nós, né? Voltando para aquilo que estávamos comentando antes, essa é a referência que fazíamos. A cruz de ouro e a cruz de palha, que Emmanuel dá como exemplo para esses jovens que estão lá se queixando, que muita gente quer aparecer, que muita gente não quer fazer nada, ninguém quer carregar peso, e eles estão lutando, inclusive, com os próprios jovens. Voltando lá ao texto. Aqueles que estamos vendo aí, olha, a de ouro, a mais procurada, pertence aos que querem brilhar, ver seus nomes nos jornais, citados, apontados, elogiados como beneméritos. Querem simpatia e bom conceito. Se tomam parte em alguma instituição, desejam nela os lugares de mando e de evidência. Querem cargos e não encargos. Esta é a cruz de ouro. A cruz de palha, a menos procurada, no entanto, pertence aos que trabalham como as abelhas, escondidamente e em silêncio. Lutam e caminham com humildade, na certeza de que, por muito que façam, mais poderiam fazer. Não se ensoberbecem dos triunfos, antes se estimulam e se defendem com oração e vigilância, sentindo a responsabilidade que assumiram como chamados por Jesus à tarefa diferente. Entendem a serventia das mãos e dos pés, dos olhos e da mente, do coração, enfim, colocando amor e humildade em seus atos nos serviços que realizam. Por carregarem a cruz de palha, toleram o vômito de um, o insulto de mais outro, a incompreensão de muitos, testemunhando a caridade desconhecida, oferecendo com o sofrimento e a renúncia, com o silêncio e o bom exemplo, remédios salvadores aos companheiros que os adversam, os ferem e desconhecem a vitória da segunda milha. Os jovens presentes estavam satisfeitos. De seus olhos, órgãos musicais da alma, saíam notas gratulatórias, exornando o ambiente feliz que viviam. Demais não precisavam. Entenderam o trabalho que lhes cabia realizar nas terras do Brasil, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Linda lição com vista também aos velhos, a todos que conseguem ouvir Jesus na hora em que poucos o ouvem. Então aqui encontramos a orientação de Emmanuel a respeito. Já pensou? Você trabalhando na casa espírita e alguém vomitando, você tolera, você vai limpar, você ajuda, ou você sai de perto e deixa para outro fazer? Chega uma pessoa irritada, uma pessoa xingando, difícil, e você, ai meu Deus, não quero essa pessoa aqui, manda ela embora. São situações e situações. A cruz de ouro é aquela da aparência, da opulência, da fama, e a cruz de palha é esta, da renúncia, do bom exemplo, porque é a única que nos transforma. A outra nos exalta, a outra faz a gente colocar os nossos defeitos na crista da onda. A cruz de palha não. A cruz de palha nos transforma, faz com que a gente de verdade enfrente nossos próprios obstáculos. E olha, eu vou falar para você, não estamos falando aqui que a cruz de ouro
é a cruz do rico. Não, Emmanuel não está falando isso. Que a pessoa que é rica, que tem dinheiro, ela está carregando a cruz de ouro. Não, está falando do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que são esses defeitos que para muita gente, mesmo simples, mesmo humilde, o seu espírito é soberbo. Ele quer grandeza, ele quer seu nome aparecendo, ele quer sair de um lugar e ser enaltecido para outro, mesmo não tendo recurso. Então, não se trata de, fisicamente falando, ouro ou palha, se trata de interiormente. E nós conhecemos pessoas ricas que são humildes, que se sentam na sarjeta para conversar com o pedinte, sem dizer que são milionários. E conhecemos pessoas que são muito próximas dos pedintes, de nariz empinado, que não suportam que alguém não lhe diga o nome, que alguém lhe trate com desdém, se ofendem. Então, estas são referências ao conhece-te a ti mesmo, que faz com que Sócrates tenha se transformado nesse buscador dessa verdade para consigo próprio. E que eu acho que faz falta para todos nós, dos movimentos religiosos diversos, sobretudo na época em que temos os veículos de divulgação, de imagem, de som à disposição. Será que estamos fazendo o melhor? Será que não devemos fazer mais? Será que não estamos querendo realces? Isto nós precisamos perguntar para nós mesmos. Porque de verdade as bênçãos da TV, da internet, ou mesmo do livro, da obra escrita, elas representam sacrifício da semente para que muitos possam conhecê-la, para que muitas outras sementes nasçam. É apenas isso. Você não é um comunicador, você é apenas alguém que transfere para outro o que alguém já trabalhou, o que alguém já falou, o que alguém já escreveu, para que essa outra pessoa possa também se sentir melhor. Você é apenas isso. Como diria Chico em uma das falas que Humberto de Campos nos traz no livro, ele é apenas um burro que transporta livro. Chico dizia isso de si mesmo. Eu me sinto como um velho animal carregado de livros, que tem a função de transportar daqui para lá. Só isso, nada mais. Isso, verdade. Então, vamos pensar sobre isso? Mais uma vez, uma coisa tão simples, uma história que aconteceu de verdade lá com Chico, é tão profunda para a nossa autoanálise, não é mesmo, Solange? E como você disse no início, tudo isso só foi possível porque alguém esqueceu de si mesmo. Alguém deixou de querer o realce, de buscar, não é, todo o enaltecimento, ele se deixou abafar, foi aquela semente que estava lá, que ficou no solo, recebendo o calor, a umidade, dentro daquele ambiente abafado, e que dessa semente floresceu tantas coisas boas e tantas belezas, que foi o Chico. Você lembra que no programa anterior um rapaz foi procurar o Chico e o Chico estava numa livraria? O cara sempre queria encontrar o Chico, e um dia apresentaram para ele: esse aí é o Chico, que você sempre quis encontrar. Ele era espírita, trabalhava numa livraria. Aí ele olhou o Chico assim de cima e embaixo e disse assim: quem me dera você fosse o Chico mesmo, porque viu um homem tão simples, tão despossuído, que ele imaginava que ia ser uma sumidade e não acreditou que era o Chico, né? Assim somos nós de tolos, perdendo as chances. É isso aí, Solange. Bonito, isso aí. Se você gostou, não deixe de curtir, de compartilhar. Se você gostou do programa, espalhe isso para os seus amigos, talvez eles também gostem. Então é muito importante, deixe seus comentários também, porque assim a gente entende o que você compreendeu, quais são as suas ideias. Então não deixe de curtir, compartilhar, e tudo isso é muito bom. Nós também somos essas sementes, e quando você compartilha, quando você leva coisas boas às demais pessoas, você também faz parte dessa divulgação, desse grupo de Jesus tentando fazer o bem na terra, tá bem? Isso aí. Nós nos vemos no próximo Alegria de Viver. Tchau, gente. Beijão.